No dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. E segundo dados do Censo Escolar de 2023, realizados pelo MEC e pelo INEP, comemoramos o dia de aproximadamente 2,5 milhões de professores que existem hoje no Brasil. A grande maioria desses profissionais enfrentam hoje uma realidade de cobranças excessivas, adoecimento mental e desvalorização da profissão, requisitos financeiros, como também de reconhecimento por parte da sociedade. Segundo o relatório global Teacher Status de 2018, elaborado pela Varkey Foundation, o prestígio da profissão no Brasil tem o pior índice entre 35 países avaliados. A escala de avaliação vai de 1, a nota baixa, a 100, a mais alta, e o Brasil teve a nota mínima. Mas, como sempre, quem melhor para falar sobre essa realidade do que o próprio profissional? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Nesse primeiro episódio especial do Dia dos Professores, teremos dois. Essa é a parte 1 do Vida de Prof, como é ser um professor. Nós teremos aqui conosco um convidado muito especial. E a ideia desses dois episódios que a gente vai fazer é justamente trazer diferentes visões sobre essa realidade. Então, quais são as nuances entre diferentes níveis de setores educacionais? Como é ser professor na rede pública ou na rede privada? E para conversar com a gente hoje, temos aqui o Juan Gaspar, que é engenheiro eletricista, licenciado em física e tem lecionado desde 2019 e que veio conversar com a gente um pouquinho das suas vivências. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, saudações aí para todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Juan, engenheiro eletricista e físico. Muito bom, seja bem-vindo. A gente agradece demais por ter topado essa conversa com a gente. Acho que hoje, que nem eu trouxe aqui na introdução, é para a gente conversar um pouquinho e entender sobre beleza, né? A gente conhece muitos professores, mas o que é ser professor, né? E acho que queria saber de você um pouquinho o caminho que te trouxe até exercer a profissão hoje em dia. A história acho que começa lá no ensino médio ainda, né? Porque desde da escola, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E sempre tive um pouco de facilidade de assimilar os conteúdos ali. Então, toda vez que precisava ajudar o pessoal da turma, né? Era sempre eu que estava à frente ali, né? Às vezes marcar um horário à tarde para fazer tipo uma monitoria para ajudar o restante do pessoal da turma. Então, acho que a minha experiência com docência, ela meio que começou aí, né? Antes mesmo da graduação. Durante a graduação, né, não era exatamente o objetivo, né, que eu pretendia seguir, né? Até mesmo porque o curso que eu fiz é um curso de bacharelado, né, e não de licenciatura. Então, meio que foi o caminho ali que a vida foi tomando que me levou a chegar aqui na educação, né? Mas é uma área que eu gosto bastante, que eu acredito que é transformadora, né? Mas no meu caso não foi exatamente assim, né? Eu não escolhi uma graduação para me tornar professor, né? Eu acabei me tornando professor em consequência aí de outros acontecimentos na vida, né? Mas é uma carreira que eu sempre gostei, né, desde lá de trás, da época da escola, e hoje acabei seguindo aí, mesmo estando numa área um pouco mais específica aí, que é da engenharia, né, especificamente da parte elétrica. Juan, e você comentou, né, que inicialmente o seu caminho não contemplava estar professor, mas invariavelmente o caminho levou você até então, né? Quais foram, como foi, na verdade, o começo dessa jornada enquanto professor, né? Que você falou assim, não, beleza, tá, agora vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos mexer esse doce. Como é que foi esse início, né, na jornada como professor? Bom, no início eu acho que eu fui meio relutante, né? Acho que até mesmo pelo que a Nath já introduziu aqui pra gente, né? Que é, esse prestígio, né, do professor aqui no Brasil realmente não é muito valorizado, né? Então, na época, né, ali em 2019, assim que eu me formei, eu ainda tinha preferência por usar o meu título de engenheiro, e não de professor, né? Mesmo que eu estivesse ali, né, na sala de aula, até mesmo porque na instituição onde que eu dava aula, né? Embora a gente esteja ali com a figura de docente, né, a gente não tinha exatamente uma licenciatura. Então, o nosso título ali no registro, né, não era de professor. A gente é um docente, estava lecionando, mas
nosso registro ele era como técnico de ensino, né? Então era um pouquinho diferente. Foi depois, né, que eu já estava dentro da área da educação que eu resolvi me aprofundar um pouco mais, né, fazer algumas pós-graduações na área. E hoje eu tenho pós-graduação em docência, né, e uma licenciatura também em física. Então, os motivos aí que me levaram até esse caminho, né, foi logo que eu me formei, tinha acabado de sair da graduação, né, eu fiz um estágio, né, em uma área bem diferente da que eu trabalho hoje, né, que foi na área de projetos, né, especificamente de projetos fotovoltaicos. E assim que encerrou esse estágio, eu já consegui um emprego em uma instituição de ensino, em uma universidade, só que não na área da docência ainda, né, mas já entrei nesse meio da educação. E foi a partir disso que eu comecei a ter contato, né, com a área da pedagogia, com a área da docência, aonde eu fiz a minha pós-graduação em docência, inclusive, e logo na sequência, ali um ano depois, mais ou menos, surgiu essa oportunidade de entrar no Senai, né, como professor do ensino técnico, e é onde eu estou até hoje, né? Então, majoritariamente eu leciono hoje, né, para estudantes da formação técnica, né, específicos da minha área, né, de engenharia elétrica, mas o caminho foi basicamente esse, né? Eu entrei numa instituição de ensino, não como professor, fui conhecendo um pouco mais da área e acabei seguindo a carreira aí dentro da educação. É muito bacana que você foi colocando de uma forma que deu para ver que foi um processo bem natural, né? E eu acho que isso vai até num oposto àquela ideia que às vezes a gente tem de forma mais estereotipada, né, no imaginário social, de uma pessoa que tem uma vocação ou que desde sempre busca ser isso. Então, como que é para você ser professor de fato, né, para além desse estereótipo? Como que você vê a profissão? Como que é ao trabalhar, né, também na satisfação, nas frustrações? Como que é essa realidade para ti? Ah, eu gosto bastante. Eu acho que é satisfatório, assim, quando você tem uma turma que tem um aluno que ele está empenhado, dedicado, e você vê o processo de transformação dele, né? Ele adquirir o conhecimento e aplicar aquilo lá na vida dele. Isso realmente é gratificante. É lógico que a gente também tem desafios no dia a dia, né? Quando você pega uma turma desmotivada, né? O processo é justamente o contrário, né? Você acaba sentindo ali a dificuldade, né? É difícil você ensinar algo para alguém que não está aberto a aprender, né? E aqui dentro, né, da instituição onde eu trabalho hoje, a gente tem muito disso, né? As turmas são muito diversas. A gente tem alunos aqui que pagam, né, o curso técnico, né, que são geralmente mais empenhados, né? Você percebe que eles têm essa vontade de aprender. Ao mesmo tempo que a gente tem alunos também que às vezes participam de algum projeto, onde eles têm ali uma remuneração e a parte do estudo é uma consequência disso, né? Eles têm que vir para a escola para dar continuidade nesse projeto, né? Então, nesses casos, a gente percebe que os alunos eles são mais fechados para receber o que você tem para ensinar para eles, né? E aí é um pouco mais difícil realmente, né? Mas eu acho que a realidade da educação ela é completamente diferente de acordo com o nível de ensino que você está falando, né? Com a realidade de ensino que a gente está falando também. Esse ano eu também tive uma experiência de lecionar na rede pública, inclusive, né? Porque o Senai ele começou com uma parceria com a Secretaria de Educação aqui do estado do Paraná, e hoje os cursos técnicos do novo ensino médio, a parte técnica nela é ofertada pelo Senai. Então hoje a gente tem professores da rede técnica que vão até os colégios da rede pública para ministrar essa parte dos cursos de formação técnica, né? Então a gente aqui dentro também, né, tá lidando com uma realidade um pouco diferente hoje, né, desses alunos que são mais jovens, né, porque a gente também geralmente lida com um público um pouco mais de idade, né, pessoas que às vezes já terminaram o ensino médio ali há 10, 15 anos, né, que a gente percebe que a dificuldade deles é em outros pontos, né? Eles geralmente têm dificuldade em assimilar os conteúdos ali do ensino médio, têm às vezes facilidade na prática, né? Então são perfis de estudantes bem diferentes e cada um você vê que impacta na sua atuação de uma maneira diferente, né? Tem aqueles alunos que te motivam, né? Que você vê que o seu serviço tá valendo a pena, e ao mesmo tempo tem aqueles alunos também que dão um pouco mais de trabalho, né? Mas a gente não deixa ninguém de lado, nunca, né? E acho que isso que você trouxe agora é interessante, porque justamente esses aspectos, acho que socioeconômicos e de idades, né? Essas questões etárias afetam muito justamente como o preparar uma aula, né? E aí eu queria até te perguntar, como que você sente até esse preparo de aula, o que te exige, essa desenvoltura seja de linguagem, de conexão com alunos, como que isso acontece para você?
Eu brinco aqui que eu tenho que ser dois professores diferentes, né? Porque o perfil dos alunos é muito diferente. Então, de manhã, eu atendo aqui os cursos técnicos que são do ensino médio, né? Que são os alunos ali de 15 a 17 anos, que estão cursando o ensino médio, né? E que são adolescentes, tem uma linguagem diferente para conversar com eles, né? Os exemplos que eu uso ali envolvem muito videogame, filme, série, essas coisas que atraem a atenção deles, né? Para colocar isso na sala de aula. Já à noite eu tenho um público que é bem diferente, né? Que são alunos aí que já trabalham na indústria, né? Que às vezes estão ali dentro da empresa, estão só querendo mudar de área, né? Às vezes entrar ali no setor de manutenção elétrica e fazem o curso para o aperfeiçoamento, mas que são pessoas que são um perfil completamente diferente. Então a forma com que eu vou falar com eles precisa mudar, né? O jeito que eu preparo as aulas, né? Os exemplos que eu vou utilizar não podem ser os mesmos exemplos, né? Se eu pego ali uma música do BTS que eu vou mostrar para um aluno do ensino médio, eu não posso usar o mesmo exemplo à noite, que eu não vou cativar a turma com isso, né? Tem que Então, fazer piada com boleto daí, com financiamento. isso mesmo. Divórcio é o que eu vejo que mais pega eles, é sempre isso. Essa aí eu não imaginava do divórcio, assim, do pessoal, mas deve fisgar, né, com certeza ali. É que na minha área também tem um público muito específico, né? Geralmente são homens ali dos seus 30 a 50 anos, né? Então é muito difícil a gente ter um público feminino aqui nos cursos da área elétrica, né? Mas até por isso, né, a gente percebe ali dentro da turma, né, que a forma dos alunos interagir entre si também é diferente, né? Num ambiente onde é 100% masculino, é, apesar da idade, né, deles, eles acabam tendo um pensamento, às vezes, até um pouco mais infantilizado do que os alunos do ensino médio, às vezes, né? Bacana, Juan. Trabalhar com grupos é uma experiência muito maluca, assim, né? Porque que nem você trouxe. Às vezes, a mesma aula que você prepara toma contornos totalmente diferentes, dependendo da turma, dependendo até de como as pessoas da turma estão, né? Às vezes, até dentro do mesmo público, você dá uma aula para alunos de 15 anos numa sala e alunos de 15 anos em outra, os rumos e as discussões vão ser totalmente diferentes, né? E muitas vezes, quem é professor e está trabalhando com grupos assim, tem que lidar muitas vezes com o imprevisto, com algumas dificuldades que acontecem, né? É o famoso tem que se virar nos 30, né? Fato é uma profissão que exige muita dedicação, não só dentro da sala de aula, né? Além do jogo de cintura que é preciso ter para administrar um grupo, que, gente, é muito difícil, né? Perder o controle de uma sala de aula é muito rápido, muito fácil, né? Mas, além disso, há muito trabalho fora da sala de aula também, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta mais específica com relação a isso, tá? Ah, como é essa vida extra-sala, né? Como conciliar esse trabalho fora de sala de aula com a vida no geral, com práticas de atividade de bem-estar, com relação com a família, né? Com quem você ama, com o cuidado da saúde mental também. Como é isso para ti? Bom, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido algum professor reclamar, né, que tem que levar trabalho para casa, de corrigir prova e de preparar a aula, né? E aqui dentro, né, a gente brinca muito, né, que a gente trabalha antes, durante e depois do serviço, né? Porque antes a gente tem que preparar a aula, durante a aula a gente trabalha de fato, e depois a gente ainda tem que corrigir atividades e tudo mais, né? Aqui dentro da instituição onde eu trabalho hoje, né, a gente tem uma carga horária dentro da nossa semana, né, que é reservada para correção de atividade, preparar aulas, né? Mas a gente sabe também que não é suficiente, geralmente, esse tempo, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que levar trabalho para casa, né? De corrigir provas, né? Porque às vezes tem uma semana ali que tá cheio de aula, e daí aparece um monte de prova para aplicar, né? E quanto mais turmas você tem, são mais atividades para corrigir, acaba sobrando algumas coisas aí para levar para casa mesmo. Mas eu acho que essa é uma dificuldade maior, principalmente para quem está começando, né, na área, porque você vai ter que preparar todas as suas aulas, né? Lógico que cada instituição que você for lecionar e cada disciplina vai ser um assunto novo que você vai ter que preparar do zero. Mas no meu caso aqui hoje em dia, né, como eu já leciono as mesmas disciplinas há um certo tempo, hoje eu já tenho uma certa facilidade em preparar as aulas, pelo menos. É lógico que ainda tem as atividades ali que às vezes acaba tendo que levar para casa para corrigir, mas no começo realmente foi muito complicado, porque tinha que preparar todas as aulas, né, porque cada sala de aula que eu ia entrar era um assunto novo, porque eu nunca tinha lecionado ainda. Então, realmente,
ficava puxado, porque na época da pandemia mesmo, né, que foi quando eu comecei mesmo, né, aqui na área de educação, eu comecei no final de 2019, né, eu passei 2020 inteiro lecionando praticamente de forma online, e eu ainda estava nessa etapa de preparar as aulas, né, eu tinha aula à tarde e à noite, então todo dia eu tinha que acordar de manhã, preparar as aulas de tarde, do período da tarde e do período da noite, e depois, né, que acabava a aula à noite, ainda a gente tinha todas as atividades que os alunos mandavam, né, lá pelo Google Meet ou pelo Teams, que fosse. Então foi um período muito, muito conturbado, né? Ali é o período da pandemia, quando a gente estava em casa, né, lecionando de maneira remota, eu acho que o nosso trabalho ele aumentou muito, né? Realmente, era os 3 períodos ali preparando a aula, dando aula e depois corrigindo a atividade. Praticamente não sobrava tempo para nenhuma atividade durante a semana, né? Porque ficava ali os 3 períodos focado exclusivamente nisso. Não foi um período assim muito agradável de se viver, né? Não foi um período onde a saúde mental ficou intacta, né? No final aí de 2020, acho que eu já estava meio saturado disso, né? Então, felizmente, ali no final do ano a gente já conseguiu retomar para as atividades presenciais, né? Então já foi dando uma aliviada, porque aqui a gente tem muita aula prática também, né? Então a gente teve que adiantar muito conteúdo teórico. Então, mais para o final do ano as coisas foram se normalizando, mas realmente isso é um problema. Às vezes você conseguir conciliar o trabalho com as horas vagas aí é uma atividade difícil. E às vezes você acaba tendo que fazer algumas escolhas e deixar algumas outras tarefas pessoais aí de lado para conseguir finalizar tudo a tempo. Você comentou sobre até a questão que você foi fazendo especializações daí também, né? E que a gente escuta muito, obviamente, várias profissões também demandam dessa formação continuada, né? Mas quando a gente fala do aspecto do ser professor, isso tem uma carga e uma demanda ainda maior, né? De aprimoramento, de, enfim, tá discutindo questões recentes, seja no quesito da docência, seja em outras esferas, né? Porque a educação, ela sempre tem esse papel também de até de como se uma coisa meio mística, tipo assim, não, precisa solucionar todo o problema ali da pessoa, né? Fazer esse norte. Mas, enfim, daí até queria entender também, tipo, como essa formação continuada também vem, às vezes, como uma carga a mais de trabalho e como que você conciliou também essas formações que você disse que foi, né, tendo ao longo da docência e como que você lida com isso hoje também, né? Bom, eu acho assim que o professor ele nunca para de estudar, né? Porque toda aula que você vai preparar, né, para uma turma nova vai ser uma coisa nova sempre. E no caso da formação, né, eu senti essa necessidade porque quando eu entrei na área de educação, eu ainda não tinha licenciatura, eu não tinha esse conhecimento pedagógico. Eu tinha o conhecimento técnico, né, que eram os requisitos ali da vaga, né, para ensinar os alunos a montarem a parte técnica. Mas essa parte da docência eu fui buscar depois, realmente, né, com a pós-graduação em docência, que foi onde eu comecei a aprender essa parte pedagógica, né, de metodologias de ensino, e, e é uma coisa a mais, né, para a gente colocar ali nessa agenda que já é corrida, de ter que preparar aula, corrigir atividade. Então, realmente, foi um desafio, mas foi um desafio que, no final das contas, eu gostei, porque eu aprendi muita coisa, né, nessas pós-graduações, dessa parte de pedagogia, né, como que os alunos aprendem, quais são os processos cognitivos ali que acontecem na cabeça deles. Isso realmente traz uma visão diferente, né, de como que aquele aluno tá recebendo aquele conteúdo, né, porque às vezes você chega ali na sala, né, eu tinha, pelo menos quando eu comecei, né, que eu não tinha essa formação docente ainda, né, você fala alguma coisa ali para o aluno que para você é óbvio, né, que é muito fácil, que você já vive aquilo no seu dia a dia há anos, só que para o aluno não, né, para o aluno ele não conhece aquilo dali ainda, né. Então ter essa percepção, né, de como que funciona o processo de aprendizado do aluno, eu acho que foi muito importante também, né. Mas realmente, né, acaba pesando ali, né, já ter que preparar a aula, corrigir atividade, se formar, se especializar ainda mais, mas foi positivo, eu gostei bastante e hoje em dia é legal ter esse conhecimento aí. Acho que toda essa ideia que você traz da carga de trabalho, ele até desmistifica um pouco, acho que do imaginário cultural das pessoas, de que o professor ele só trabalha na hora aula ali, de fato. Né? Assim como as pessoas também acham que o psicólogo ele só está trabalhando quando ele está em sessão. Mas no final das contas, há todo um trabalho que existe pré-execução do trabalho e o pós
execução do trabalho no sentido operacional de fato, né? E você foi falando, até foram me vindo várias memórias, né? Porque eu tenho um pai que é professor também, e foram inúmeras as vezes em que eu, às vezes, o via ficando acordado até tarde para corrigir provas, ou uma demanda, às vezes, de algum outro professor que precisou ser substituído, que precisou fazer coisas diferentes. E como que você, então, já colocando que na pandemia a saúde mental não estava em dia, que ajustes você faz na sua rotina, na sua vida mesmo, para, digamos assim, dar conta do recado? Porque a gente sabe que é, sim, muita atividade, muita responsabilidade e também consequência do próprio trabalho ali para os próprios alunos, né? Era um período que a gente não conseguia sair de casa, né, para manter a saúde física, assim, né, em dia, e a saúde mental também não tava das melhores, né? O que eu fiz foi, assim, tentar otimizar ao máximo o tempo que eu tinha ali, que eu estava acordado, né, para tentar distrair a cabeça, né, colocar intervalos ali entre as aulas, né, por exemplo, fazer o meu horário de trabalho normal, entre aspas, né? Porque eu trabalhava manhã e tarde, tinha ali um intervalo de 1h30 entre os dois períodos, né? Evitar de mexer com coisas relacionadas ao trabalho nesse período, para dar uma pausa entre uma aula e outra, né? Para a cabeça, sei lá, dar uma descansada para não surtar no final do dia. Nesse período, né, não exigia muito esforço físico da minha parte, né? De ter que, sei lá, ficar em pé lecionando, mas exigia muito da mente, né? Então você acaba ficando ali pensando o dia inteiro, né? Preparando a aula, pensando em como que você vai responder a dúvida do aluno, ou como que você vai explicar aquele conteúdo. Então, chega no final do dia, você já está ali exausto, você não quer mais pensar naquele assunto ali da aula. E no meu caso, né, já começava a ficar muito ansioso e já começar a pensar na aula do dia seguinte, em como que eu vou continuar o assunto, né? E daí acabava virando uma bola de neve de preocupações ali que só piorava. Exato, né? Acho que as profissões que trabalham com a cabeça, digamos assim, né? Que a gente tem que botar o cérebrozinho para funcionar, são as que geram muita ansiedade também, né? Como você trouxe. Às vezes estava em casa, estava pensando na aula que foi, na aula que será também, né? E é sempre importante a gente tentar ter novas ferramentas para sempre lidar com isso, né? Porque por mais que pareça quando a gente fala de ansiedade, estou ansioso. As pessoas acham que é sempre a mesma coisa, né? Mas cada ansiedade, ela é diferente, ela tem um gatilho diferente, ela funciona de uma forma diferente. E a gente procurar se instrumentalizar para lidar com isso é muito importante, né? E você trazer, né, que começou a fazer terapia também, isso é algo muito importante, que eu acho que é um lugar da gente aprender e que fornece essas ferramentas para a gente lidar com isso, né? É claro, nem sempre a gente consegue lidar da melhor forma possível, até porque somos humanos, né? Erramos às vezes. Muitas coisas também estão para além da gente como indivíduo, né? Tem várias questões estruturais, políticas, culturais que envolvem também a questão da docência, que são questões adoecedoras também para os profissionais que ali estão, né? E essas pequenas coisas a gente só pode mudar por fora, né? Pela própria estrutura, nem sempre parte da minha responsabilidade, né? Muitas vezes não ser valorizado não é algo que eu consiga diretamente lidar ali, né? Não ter uma boa remuneração, por exemplo. Então, por aí vai, né? São várias questões estruturais que também vêm para adoecer os profissionais, né? E entender tudo isso, eu acho que faz parte desse processo da gente conseguir manter, né, pelo menos um pingo dessa nossa sanidade mental ao longo do tempo. E aproveitando, né, o gancho desse assunto que eu puxei aqui, eu queria entender, né, falando dessa questão mais estrutural mesmo, quais são os principais desafios que você entende que um profissional da educação passa, né? Pensando estruturalmente, politicamente, culturalmente. Como eu sou professor da área técnica, né, esse último ano, com esses projetos do novo ensino médio, né, que está introduzindo também o ensino técnico na educação básica, eu vejo muita dificuldade estrutural, primeiro de tudo, né, porque as escolas elas estão começando a fazer agora cursos técnicos de formação, seja em eletrotécnica, mecatrônica, biotecnologia, em locais que não tem uma estrutura, né, para isso, né? Então, a primeira coisa que o professor já vai encontrar na hora que ele chegar na sala de aula é que ele tem que ministrar uma aula, talvez, falando da minha área, de uma partida de motores e um laboratório onde não tem um motor elétrico, né? Então, assim, a estrutura
já é o primeiro problema que a gente enfrenta aqui, né, falando da parte da educação pública, né. Além disso, a gente tem o perfil dos estudantes também, né, que muitas vezes, né, a gente tem ali dentro de uma sala alunos diversos, né, onde alguns vão estar extremamente empenhados em aprender aquele assunto, ao mesmo tempo que a gente vai ter ali alunos que são desinteressados, que não têm interesse nenhum em continuar ali na escola, né, que acaba sendo uma dificuldade, né, de trabalhar com a turma por conta disso, né. Então, assim, a gente tem esses desafios aí, tanto da parte de estrutura e de apoio e de políticas, né, também públicas, eu acho, porque esses projetos aí do novo ensino médio, né, a forma com que eles foram estruturados, a gente vê, né, que na ponta ali, né, na sala de aula, muitos professores às vezes não estão conseguindo lidar ali com as tarefas que precisam ser passadas, que imaginam que os alunos tenham que aprender, né, eles não têm condições, muitas vezes, né, de passar esses conteúdos para os alunos com a estrutura que é oferecida para eles, né, então, muitas vezes não é nenhum problema do professor não conseguir passar o conteúdo, né, muitas vezes ali toda a estrutura, né, tanto física quanto a estrutura organizacional mesmo, né, não favorece o trabalho do professor na sala de aula, né, que é uma dificuldade que a gente enfrenta, né. Falando no meu caso aqui, né, da instituição particular, né, a gente ainda não sofre tanto esses problemas, mas eu senti muito isso esse ano, na hora que eu entrei na sala de aula das escolas públicas, né, porque a gente vê que é uma realidade completamente diferente, né, a gente tem aqui um laboratório estruturado, onde a gente consegue trazer o aluno para fazer uma atividade prática, e lá é uma realidade completamente diferente, tanto na questão da estrutura, quanto no perfil dos estudantes que vão estar lá, né, que às vezes são pessoas ali que têm que têm condições de vida bem abaixo dos alunos que chegam para a gente aqui na instituição, né? Então é um desafio a gente ter que. A gente faz o melhor com os recursos que a gente tem à disposição, né? Mas às vezes não é suficiente. E você falou sobre os recursos básicos para poder se dar aula, e eu acho que isso, mesmo em situações de ser professor diferentes, por exemplo, lá do ensino público para o ensino privado, às vezes enfrentam também essas questões, mas claro, em dimensões completamente diferentes, né? E você como professor, como que você vê às vezes as possibilidades de ajustar isso para uma realidade que nem sempre oferta recurso? Você busca formas diferentes, você tira do seu próprio bolso, você acha que isso é algo estrutural que vai além às vezes do seu poder de mudar ali a situação? Bom, no meu caso, né, como eu trabalho numa instituição particular, muitas vezes eu tenho apoio financeiro, né, para alguma atividade diferente que eu quero fazer, né? Lógico, né? Nem sempre é possível fazer tudo o que a gente quer, mas a gente tenta ali com os recursos que a gente tem. Mas eu já cansei de ouvir histórias também, assim, de professores que trabalham na rede pública também, ou até mesmo dentro ali da instituição, né, que já precisou, às vezes, em alguma emergência ali, né? Às vezes não é que a instituição não vai te fornecer os recursos, mas às vezes é que o processo até esse recurso chegar vai ser muito demorado e talvez já vai ter passado ali o momento daquele assunto, né, ser ministrado para o aluno. Então, às vezes, para contornar isso, para a gente dar aquela aula logo e conseguir resolver esse problema, a gente acaba buscando algumas soluções alternativas. E aqui hoje, né, a gente tem alguns projetos com os alunos que eles têm que desenvolver soluções criativas e inovadoras, né, para problemas, para demandas da indústria. E nesse caso eles têm que construir protótipos, né, lógico que a gente tem uma série de recursos aqui à disposição para eles, impressora 3D e tudo mais, mas muitas vezes eles vêm com umas ideias muito fora da caixinha, que eles vão precisar de uma peça ali do tamanho X, que vem importada só lá da Europa. E daí realmente a gente não consegue, né? A gente tem que buscar esse recurso de uma outra forma. Então, às vezes, a gente acaba, ou se a instituição não conseguir, né? A gente tenta fazer ali uma vaquinha entre os alunos, né? Ou alguma coisa para tentar concluir a atividade, pelo menos, né? Ou contornar isso de alguma outra forma. Às vezes a gente reutiliza algum equipamento, recicla alguma ideia, ou às vezes até contorna ali, muda, né, o projeto, faz alguma adaptação para diminuir o custo, mas já ouvi muitas histórias de professores aqui também que às vezes tiveram que trazer recursos próprios, né, para conseguir dar a sua aula. Às vezes não recursos financeiros, né, mas um material, né, um equipamento que tem em casa que talvez a instituição não tenha, né. Conforme você foi falando, me traz até uma ideia no sentido de projeção para o futuro, né? Porque pela profissão envolver justamente realidades muito diferentes, é difícil pensar educação que envolva todos os tipos e categorias diferentes de professores, né? Mas até pensando em trazer esse sentido de um pensar de classe, de ofício,
né? O que você diria que a gente deve pensar, o que a gente deve promover para mudar a realidade do futuro da educação? Até porque a gente tem visto cada vez mais e mais uma resistência maior com não só o pensamento científico, mas às vezes o pensamento especializado, né? As pessoas passam a ouvir pessoas que não estão nada relacionadas à educação quando o assunto é ser professor, lecionar, aprender. O que você vê? O que você projeta para esse futuro assim de mudança? Bom, hoje a gente sabe, né, que a gente tem, falando assim, principalmente dos alunos aqui mais jovens, né, adolescentes, eles buscam uma informação muito rápida, né? Então, geralmente a fonte de informação que eles buscam aqui é no TikTok ou no YouTube, um vídeo curto que vai explicar o assunto para eles de uma maneira resumida. É lógico que não é todo, eles não vão ter todo aquele conhecimento necessário, né, para a formação deles, mas às vezes as dúvidas deles são esclarecidas de uma maneira rápida, né? Eles acabam buscando isso. Eu acho que o professor na sala de aula está tendo que competir com isso ultimamente, né? Às vezes você chega ali para dar uma aula e o aluno não tem essa capacidade de ficar ali os 40, 50 minutos da aula prestando atenção no que você tem para falar para ele, porque ele já está acostumado com essa dinâmica mais rápida, de informação rápida, né? Então, uma das medidas que eu tentei, né, trazer aqui para os alunos nos últimos meses, né, eu estou fazendo alguns vídeos curtos, né, ali no estilo do TikTok, né, onde eu introduzo algum assunto, trago um projeto, assim, interessante, né, que vai chamar a atenção deles para conseguir prender a atenção deles em um vídeo de 1 minuto e meio, mas é lógico que nesse vídeo de 1 minuto e meio eu não vou conseguir explicar todo o assunto, né, como que eu programei o robô, como que você faz ali a linguagem de programação. Então, eu estou tentando trazer esses vídeos ali, pelo menos como um trailer do que eles podem aprender, né, nessa disciplina, e depois a gente vai se aprofundando nisso ao longo do caminho, né? Mas eu acho que a gente está... O professor hoje na sala de aula, né? Ele tem que se virar muito em fazer uma aula interessante, porque é difícil você competir ali com um vídeo do YouTube, onde a pessoa tem uma estrutura, né, de edição, de desenho animado, que o aluno vai assistir ali um vídeo e vai ser interessante, né? Na sala de aula, às vezes, você não tem todos esses recursos para prender a atenção dos alunos. Então, a gente tem que se desdobrar ali para tentar fazer uma aula criativa, porque hoje, realmente, é muito difícil você conseguir prender a atenção do aluno por muito tempo, enquanto você está explicando algum assunto para ele, né? Esse é um dos pontos que a gente tem que pensar aí para o futuro, né? Como que a gente consegue mudar a educação, né? Trazer o assunto para o aluno de uma forma que seja mais interessante para ele, né? Que ele consiga prestar atenção sem parecer tedioso, porque ali hoje você falou por mais de 2 minutos para o aluno, ele já está cansado de olhar para sua cara. E é um ponto importante de você trazer, porque, de novo, a gente sempre escuta aquelas questões de críticas com relação justamente a nova geração e etc, né, de uma geração desinteressada e tudo mais, mas assim, até nós, enquanto adultos, estamos com a nossa atenção bem corroída por conta dessa... A gente sempre discute muito isso aqui, né, sobre essa velocidade de informação e de questões que a gente está acessando o tempo todo, né, então, acho que até retomando quando você trouxe da questão, você trouxe bastante desse equilíbrio de saúde mental e desse manejo de ansiedade da época da pandemia, né, mas hoje muitos professores ainda continuam trabalhando de casa, dando aulas à distância, né? Os alunos também, hoje em dia, consomem muito mais cursos EADs e tudo mais. Então, são aspectos interessantes para a gente pensar justamente esse modelo de educação que às vezes está pautado em... Acho que não para atender só uma lógica produtivista, mas também está pautado numa época onde a gente não vive mais. A gente vive de uma forma mais acelerada, querendo ou não. A gente vive de uma forma onde realmente ficar muito tempo sentado, prestando atenção, é mais difícil. A gente tem recursos para trazer algo e fazer de uma forma mais interessante, né? Então, acho que a tua fala até desmistifica um pouco essa questão de essa geração não quer saber de nada, não consegue manter atenção, mas não tem nem adulto mantendo atenção, então a gente vai ficar brigando com a molecada, sabe? Eu percebo que eles até querem aprender, só que a forma com que você apresenta esse conteúdo para eles tem que ser mais interessante, porque senão eles não vão prestar atenção em você por muito tempo, né? Hoje em dia, para falar de conhecimento, a gente tem que fazer malabares enquanto a gente está se equilibrando em cima de uma cadeira, para fazer alguma outra coisa, para daí talvez prender a atenção da pessoa. E tem pessoas que às vezes fazem, obviamente de forma mais figurativa, coisas parecidas e que funcionam, então às vezes quando a gente se vê numa posição de lecionar, tendo que falar de uma forma séria sobre um assunto sério, fica um pouco difícil, né, para uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, que parece que o aprendizado ele tá aliado ao humor, sempre, constantemente, sendo que na verdade em outras circunstâncias do tempo não necessariamente isso acontecia, mas hoje parece que se tornou um desafio também como
falar sobre conhecimento sem chamar a atenção de alguma forma, ou usando esses outros recursos, né? Claro, o humor é só uma delas, né? Bom, acho que assim, foi muito legal ter você hoje aqui, trazer essa perspectiva voltada muito pro, que nem você trouxe, né, do ensino técnico, dos desafios da profissão, mas também dos reconhecimentos que tem envolvido, né? Essa parte que você trouxe também de ver o desenvolvimento dos seus alunos, criar esses vínculos, essas conexões, é algo que também faz parte do papel do professor. Traz também essa conexão realmente, né, com toda essa área e todo esse processo do educar, né? Então, é muito importante ter essa visão, porque, que nem eu falei até no episódio, quem é melhor para falar da profissão do que senão você, que é profissional da área, e vive isso todo dia, respira isso todo dia, e tem que pensar em soluções todo dia, e etc, né? Então, quero te agradecer imensamente pela presença hoje. Se tiver alguma sugestão, alguma indicação para fazer para a galera, fica à vontade. E também fica o convite para estar aqui com a gente mais vezes. Bom, eu que agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as áreas aí que eu falei, tem o meu TikTok, com meus vídeos lá curtos de introdução a alguns assuntos, de robótica, de eletrônica. E é isso, eu agradeço. Manda o arroba. É @duck.gaspar. Meu querido, muitíssimo obrigado por estar aqui. Dá pra ver o quanto você tem paixão pelo que você faz, assim, sabe? Acho que principalmente quando você diz sobre o lecionar, os desafios que você tem e as soluções que você busca empregar para isso, sabe? Isso é muito importante, né? Eu acho que é o que diferencia qualquer profissional em qualquer área, assim, né? Eu queria destacar isso aqui e é isso, né? Como a Natália trouxe, queria te agradecer e estender esse convite, né? Estejamos mais vezes por aqui, por que não fazer um episódio sobre psicologia e robótica, ou psicologia e algo do setor elétrico? Eu não sei se dá pra gente fazer essa Motores elétricos, intersecção. falar da Exatamente. BYD, da Tesla. Opa, vai ser um Exato. prazer. Fico aberto aí para o convite. Perfeito. Juan, muito obrigada pela presença hoje. E você que está nos ouvindo, não esqueça de avaliar o Psicologia de Quinta, compartilhar nas redes sociais e seguir o Duck nas redes sociais do TikTok para mais conhecimento também sobre eletrônica. E é isso. Beijos e até o próximo episódio. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!